pessoal, está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngranaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais. Se não tiver problema comercial na sua empresa, nem me chama que eu só resolvo olho do furacão. E hoje nós vamos fazer um episódio tão maravilhoso que nós vamos falar de uma coisa que eu acredito que é problema e solução, mas hoje nós vamos sair daqui edificados. Vamos falar de números. Eu estou com ela. Olha só, ela é contadora, uma mulher visionária, ela é empreendedora, ela veio de uma cidade pequena e fez acontecer no seu negócio. Ana, muito obrigado pela participação, muito feliz. E hoje nós vamos falar muito sobre números, vamos falar sobre o que realmente a empresa precisa para ir para um outro nível. Poderia te apresentar aqui muito, mas vou deixar você se apresentar para a gente começar o bate-papo, mas hoje nós vamos aprender muito. Rony, um prazer enorme estar aqui. Eu adoro falar de contabilidade consultiva e planejamento tributário. Eu costumo dizer que planejamento tributário, se você não faz, pode deixar que seu concorrente está fazendo. E quando ele faz, ele otimiza muito os seus custos e ele tem uma vantagem competitiva gigante. O planejamento tributário ele está diretamente ligado à parte comercial da empresa. Se eu faço um excelente planejamento tributário, eu vou ter preços muito mais competitivos e eu vou ter clareza do custo do meu produto. Então, gosto muito de falar sobre isso e tenho certeza, vamos ajudar muitas pessoas com isso. Isso é muito importante. Quando a gente fala de números, Ana, tem empresas que não têm acesso, precifica errado, não sabe os reais impostos que precisam serem pagos, não entendem como que a máquina funciona. Mas me diz uma coisa, quando a gente fala de números, principalmente contabilidade, que é uma parte técnica, uma parte numérica, como que era a Ana na infância e na adolescência? Sempre gostou de números? Você herdou de família? Você se tornou uma contadora? Conta pra gente um pouco a sua história com os números e com organização. A minha mãe, ela é uma empreendedora raiz. Que legal. Né? Então, ela não teve muita formação. Ela foi realmente o fator determinante para a mudança de vida da nossa família. Eu sou praticamente a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. Me formei, inclusive, em uma faculdade particular de Belo Horizonte, que na época não tinha ProUni. Tivemos que realmente pagar a minha faculdade. Eu lembro que eu vim trabalhar aqui. A minha primeira experiência com contabilidade foi em Corinto, né? A cidade onde eu nasci, menos de 30 mil habitantes. E cheguei em Belo Horizonte, a experiência que eu tive lá abriu algumas portas para mim aqui sim, no mundo de contabilidade. Só que quando eu fui para a faculdade, o salário que eu recebia não era suficiente para pagar sequer a faculdade. E a minha mãe, que nasceu pobre, né? Corinto, em sua maioria, era formada por pessoas que moravam na zona rural. E ela tinha um talento empreendedor muito forte, tem ainda, né? Hoje ela está com 62 anos, ela trabalha e ela cuida e faz uma gestão muito efetiva dos negócios dela. Que legal. Então, eu cresci vendo a minha mãe fazer a gestão do negócio dela, quase que como intuitivo pelo próprio talento. E observando isso, eu vi a diferença que isso faz no negócio de qualquer pessoa. Graças a isto, conseguimos mudar a curva de crescimento da nossa família, né? E buscar uma prosperidade que, graças a Deus, a gente vem encontrando. O legal, Ana, de escutar você falando dessa primeira parte da sua vida, aqui no Engrena nós falamos muito com o empresário, com o empreendedor, sobre a força, aquela disposição. Você saiu de uma cidade pequena, talvez sem nenhuma perspectiva, e veio para cá com o intuito de dar certo e estudar. Agora, conta pra gente, qual foi a maior resistência que você teve na época, que você teve que quebrar para você superar e se tornar hoje uma grande mulher, uma grande empresária que é hoje? Nós temos sempre muitos desafios. O próprio processo de sair da minha cidade, do conforto do meu lar. Na época eu trabalhava em um escritório de contabilidade que em Corinto era um excelente emprego, inclusive. Então, existia essa zona de conforto. Morava com minha mãe, tinha uma situação razoável ali já na cidade. Eu conseguiria fazer algumas coisas ali. E quebrar esse paradigma e vir para Belo Horizonte para buscar, de fato, os desafios, foi algo que no início foi muito difícil.
eu confesso que nos primeiros meses aqui, o desejo de voltar para casa ele foi forte. Eu me lembro bem de um dia que eu voltei do meu trabalho, eu morava no Novo Eldorado, e eu pegava o ônibus por volta de 5 horas da manhã, para conseguir chegar no local que eu trabalhava, que era no Funcionários, para conseguir chegar no Funcionários no horário correto. Acordava às 5 horas da manhã, forçada. Hoje eu acordo às 5 horas da manhã, porque eu tenho prazer em acordar às 5 horas da manhã, faço toda a minha rotina da manhã, faço minhas orações, meus exercícios pela manhã. Então, hoje eu faço porque eu gosto. Que legal. Na época, para mim, era um desafio. E eu me lembro muito bem de já ter alguma situação que eu peguei o telefone, orelhão, ligando para minha casa em Corinto, chorando porque aquilo estava ficando insuportável para mim, né? Era uma mudança muito drástica de vida. Eu fui morar na casa de outras pessoas que, inclusive, me acolheram, mas não é minha casa. Sim. Né? E a partir daquilo ali, quando eu consegui vencer, de fato, aqueles primeiros desafios para sair da zona de conforto, quanto mais você se desafia, mais você busca aquilo que te faz sair da zona de conforto e você supera, uma superação te dá força para conseguir superar os novos desafios. Exatamente. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo isso com dor ou com lutas que deixaram marcas muito fortes. Muito pelo contrário. Eu vejo com muito orgulho, eu dou graças a Deus àquela pessoa que eu era lá atrás, que ela conseguiu superar tudo aquilo. E hoje eu vejo só com gratidão. Tenho certeza que Deus esteve do meu lado em cada momento também. Sensacional. Engreneiros, e a Ana acabou de liberar a primeira bênção aqui pra gente. Olha só. Todos os episódios nós falamos basicamente a mesma coisa no sentido de movimente-se. Não adianta você querer uma glória sem você não se predispor a fazer algo diferente para o seu negócio. O bordão é clichê, mas é tão verdade. As mesmas atitudes, os mesmos resultados. Se você não entende o caminho, como que você vai ter habilidade para mudar o percurso? A gente fala muito isso aqui, sabe? Ana, existe uma geração, existe muitas crenças limitantes. As pessoas hoje não estão muito dispostas a pagar o processo e fica transferindo uma responsabilidade que é dela para coisas, pessoas, momentos, situações. E isso é muito ruim. E você passou por este caminho, a contabilidade sempre foi um desejo? Você foi para queria exercer uma outra profissão? Por que contabilidade na sua vida, Ana? A contabilidade é uma profissão que raramente você vai ver pessoas optando por ela como um sonho de vida. Sim. Comigo não foi diferente. Hoje nós até temos visto, sim, graças a Deus, e eu fico muito honrada de fazer parte desse processo, desse movimento. Hoje algumas pessoas falam que querem ser contadores e querem fazer uma faculdade de ciências contábeis. Mas isso não era assim. E a contabilidade, ela me escolheu. Oh, que legal. Meu primeiro emprego foi em um escritório de contabilidade, quase que com uma coincidência, com 18 anos. Eu tinha morado em Belo Horizonte por 3 meses, porque em Corinto você forma o 2º grau, você quer mudar para Belo Horizonte. É uma trajetória natural. Sim. Eu vim para Belo Horizonte, morei aqui durante 3 meses, fui reprovada em inúmeros processos seletivos, retornei para Corinto, iria passar só mais um tempo em Corinto. Enquanto estive lá, relacionamentos interpessoais da minha mãe conseguiram me colocar dentro de um escritório de contabilidade daquela cidade. E daquele escritório de contabilidade eu já consegui o meu primeiro emprego em Belo Horizonte quando, 3 anos depois, de fato, eu resolvi vir para BH e aí já foi um processo totalmente diferente. Desde então, eu não penso mais em fazer outra coisa que não contabilidade. É o que eu vivo. Contabilidade é uma profissão que você vai estudar para sempre. Você nunca vai deixar de estudar. Hoje mesmo estamos estudando muito sobre a reforma tributária. É algo novo que vai revolucionar a forma como as empresas fazem negócio, e isso é um fato. E a contabilidade entrou na minha vida e nunca mais saiu, né? Ana, existem várias versões da Ana. Ana estudante, Ana sonhadora, Ana mulher, Ana empreendedora. Porém, quando você fez a migração de uma CLT, por exemplo, e se tornou empreendedora, a pergunta é:
Qual habilidade que você teve que desenvolver empreendendo que você não tinha quando você não era empreendedora? Bom, a principal habilidade é você saber que você precisa superar seus desafios todos os dias. Quando você tem um emprego CLT, você tem funções que você precisa executar, e executando aquelas funções, você tem seu salário no final do mês. Você nunca fica suscetível a crises econômicas, a problemas com seus clientes, porque se você tem uma carteira produtiva, mas se alguns dos seus clientes têm algum tipo de problema financeiro, aquilo ali vai te afetar. A forma de empreender é algo que eu identifico de forma muito forte como você está por sua própria conta. Sim. Né? E aí você precisa buscar habilidades para que você consiga, de fato, prosperar estando por sua própria conta. É quase que como se você não tivesse mais opção. E quando você não tem opção de voltar para trás, você não tem opção de fazer outra coisa, você se movimenta. Você faz aquilo que é preciso fazer para a sustentabilidade do seu negócio. As pessoas vêm falando muito em propósito e vem se tornando até um pouco clichê. Você precisa buscar o seu propósito. Mas, afinal, o que é propósito? Mais do que você entender que a sua profissão ela é um propósito e precisa ser um propósito, e aí você fica perdido sem saber o que você quer, a gente precisa, acima de tudo, entender que o nosso propósito de vida tem que ser ajudar outras pessoas e o meio que a gente convive. Sensacional. E a contabilidade, para mim, ela é uma excelente forma de fazer isso. Empreendendo na contabilidade, eu consigo ajudar pessoas a se desenvolverem profissionalmente, pessoas a prosperarem através do meu negócio, e eu consigo auxiliar empresários a ter melhores resultados no negócio dele. Quer um propósito melhor do que este? Propósito de vida da gente tem que ser prosperar e fazer tudo o que for de melhor, não só para você, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. Sensacional, Ana. O Brasil, ele é o país que mais abre empresas, mas também é um país que mais fecha. Você acredita que esse número tão exorbitante está ligado, em grande parte, a uma má administração de uma contabilidade desses empresários? A disciplina de gestão empresarial no Brasil, ela chega para a pessoa muito tarde. Sim. Normalmente, o empresário ou a pessoa que abriu aquele negócio com o intuito de empreender, ele tem muita força de trabalho, ele tem um desejo muito grande, preguiça é algo que não faz parte do dia a dia dele, mas ninguém ensinou para ele a fazer gestão empresarial. Ele não tem noção do que é uma necessidade de fluxo de caixa, ele não tem noção de como verificar o custo de obtenção de um capital de terceiros, se faz sentido para ele aplicar aquele capital de terceiros naquele negócio ou não, menos ainda de planejamento tributário. O nosso sistema educacional, ele não nos auxilia em nada a ter esse tipo de conhecimento. Então, muitos dos empresários, eles acabam aprendendo na prática. E também na dor, né? Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Porém, é uma pergunta até bem pessoal. A empresa que não tem uma contabilidade viva eu vou usar no sentido de entender realmente os seus números. Tem data de validade essa empresa? Se sim, quanto tempo mais ou menos dura essa empresa que não tem uma contabilidade real viva dentro da empresa? Bom, isso depende muito. Agora, a ausência de uma contabilidade que de fato vai assessorar o empresário na sua caminhada, ela vai ter várias dores, né? O empresário ele pode até sobreviver durante um bom tempo sem ter uma contabilidade parceira dele. Porém, ele poderia estar crescendo muito mais. Se o seu negócio dá lucro sem um planejamento tributário eficiente, você pode ter certeza, se você estivesse fazendo um planejamento tributário eficiente, o seu lucro ele seria muito maior. O que a gente faz com o lucro? O lucro ele só serve ou para ser distribuído para os sócios e gerar prosperidade para a pessoa física que está à frente daquela empresa, nada mais do que justo, mas ele também serve para ser reinvestido no próprio negócio e fazer a sua empresa crescer muito mais. Então, quando eu abro mão de fazer um planejamento tributário, porque eu até acredito que a situação financeira da minha empresa está estável, eu estou simplesmente abrindo mão de majorar o meu lucro. Sensacional.
Ana, agora assim, de um lado bem... Eu vou te pedir duas respostas. Uma resposta técnica, uma resposta humanizada da mesma pergunta. Na sua opinião, qual que é a maior resistência hoje de um empresário em ter uma contabilidade consultiva dentro da empresa? O que se passa na cabeça dessa pessoa? Tecnicamente falando, muitos empresários iriam te responder de pronto que é por causa do custo. Uhum. Mas não é verdade. Não é por causa do custo. É por questão de não priorizar aquilo, por não achar que aquilo vai gerar um resultado para ele. E isto é o que faz com que muitas empresas que hoje estão prosperando, para daqui 2, 3, 4 anos, elas podem vir, inclusive, a quebrar. Hoje nós estamos em um país que a forma de tributação ela é extremamente complexa. Nós temos mais de 2 bilhões de possíveis cenários tributários. Uau! Precisamos não só de pessoas capacitadas, mas a gente precisa de muita ferramenta para conseguir colocar uma empresa no melhor cenário tributário para ela. Pesquisar quais benefícios fiscais são possíveis. Mas a gente ainda vive em um país onde eu tenho uma possibilidade de sonegação fiscal muito grande. Isso porque nós não temos força de fiscalização suficiente para fiscalizar todas as empresas. Isso é um fato. Não é algo que a gente se orgulha, mas é um fato no Brasil. Todo mundo, eventualmente, acaba comprando ou pagando alguma coisa sem o documento fiscal. Isso faz muito com que o empresário ele negligencie também essa questão do planejamento tributário que a gente trata que é tão importante. Só que tem um alerta. Fica um grande alerta para o empresário brasileiro. Depois da reforma tributária, isso não vai mais existir. Ou sua empresa estará muito bem organizada, com planejamento tributário eficiente, ou ela não sobreviverá. Porque o planejamento tributário na reforma tributária, ele não vai atingir apenas a sua empresa. As empresas que compram de você vão se interessar pelo seu regime tributário. Isso é um fato. Vai acontecer e está mais perto do que a gente imagina. Acompanhando a sua empresa, vendo a grandiosidade, né? Os trabalhos que você aplica, que você exerce, como que você lida com isso? Porque se tem, acredito, opções de dar jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro está muito ligado à cultura. Porém, com uma empresa idônea, como que você lida com isso? É até uma pergunta bem diferente mesmo. Se as pessoas chegam e falam assim, Ana, quero a sua empresa, mas vamos dar um jeitinho aqui, outro. Isso rola muito? Se sim, como que você faz? Porque o seu trabalho está muito claro, Ana, é um trabalho consultivo. Contabilidade consultiva, que essa até é a minha próxima pergunta. A diferença de uma tradicional para o trabalho da Ana numa contabilidade consultiva. Bom, nós nos orgulhamos muito de conseguir economizar impostos para os nossos clientes aplicando tão somente aquilo que a legislação permite. Que legal. Muitas vezes, o empresário ele opta por sonegar por uma mera falta de conhecimento ou até por uma falta de assessoria, de fato, do profissional de contabilidade que está do lado dele. E aí ele entende que é melhor ele não tributar alguma receita e quando ele não faz isso, vem um efeito em cascata. Porque aí, se a empresa gera um lucro, ele não tem como formalizar aquela distribuição de lucros, então ele não consegue declarar no imposto de renda dele como que ele auferiu aquela renda, e aí ele vai ter um acréscimo patrimonial que ele não consegue justificar no imposto de renda dele como que ele adquiriu aquele acréscimo patrimonial. Às vezes ele vai comprar uma casa, vai comprar um veículo, vai investir em outros negócios, mas não tem lastro financeiro. Por quê? Ele não declarou aquela receita da empresa dele para tributação. Sendo que no Brasil nós temos regimes tributários que são adequados e melhor indicados para cada situação. O lucro real, por exemplo, que é um regime tributário que a gente usa muito para muitas empresas, ele é uma forma de você ser tributado, que eu até entendo que é uma das formas mais justas de tributação, porque ele tributa seu lucro. Você apenas vai sofrer a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre aquela parcela que te resta de lucro. Então, já foi feito um estudo? Se a sua empresa, se ela conseguir fazer o faturamento dela todo
com nota fiscal, que é a forma correta de se fazer, dentro de um outro regime tributário, quanto que você vai pagar de imposto? Então, a questão de orientação desse empresário, de disciplina desse empresário, de conscientização desse empresário, é uma missão nossa, contadores, mas ela é uma necessidade também dos empresários buscarem isto. Né? Quanto mais eles buscarem formalizar suas receitas dentro de um regime tributário mais adequado, mais a gente vai colocar o nosso país, inclusive, no eixo. Né? Tem até um cunho social nessa situação. Uhum. Eu falo muito que a tropa, Ana, ela é o reflexo do comando. Hoje, para você ter uma empresa consolidada, uma empresa com grandes clientes, em plena ascensão, você tem que ter uma metodologia, uma cultura muito forte dentro da sua empresa. Aí a minha pergunta é, como que a Ana faz para manter essa cultura entre todos os colaboradores irem para o mesmo caminho para chegar no mesmo objetivo? Que eu percebo nas minhas consultorias, Ana, empresa que não tem cultura, que não tem padronização, que não tem processo, é muito difícil. Porém, você lida com números. Obviamente, uma organização faz um todo. Como que você faz para manter essa cultura tão forte dentro da sua empresa? A cultura, ela é construída no dia a dia. Não adianta eu fazer aqui uma placa com as minhas regras de cultura dentro da minha empresa, vou pendurar essa placa na parede e vou comunicar para todos os meus colaboradores que aquela ali é a cultura da empresa. Não existe isso. A cultura, ela é formada pelo resultado das suas ações no dia a dia. Né? E tem um detalhe importante. A cultura, ela vai existir na sua empresa, independentemente se você escolher a cultura da sua empresa ou não. Ou ela é escolhida por você, ou ela é criada no dia a dia por diversas pessoas e você nem consegue mais identificar como que aquela cultura nasceu ali na sua empresa. Então, eu acredito muito que a cultura, ela é resultado principalmente, não somente, mas principalmente, das ações que os donos e líderes da empresa têm todos os dias. Como que ele responde a uma pergunta, como que ele resolve um dilema. Então, essa forma de agir no dia a dia, todos os dias, e em todas as questões que envolvem uma empresa, porque planejamento tributário é algo extremamente importante. Eu estou falando de dinheiro no caixa da sua empresa, mas tem outras coisas que são extremamente importantes. Gestão de pessoas é extremamente importante. Hoje, na cultura que nós temos no nosso país, onde essa geração, e até o mérito dessa própria geração, ela não se prende muito tempo e por muita coisa. Uhum. E sequer é salário que vai prender uma pessoa em um local se ela não estiver satisfeita e não acreditar e não compartilhar dos objetivos daquela empresa. Né? Dentro disso, uma gestão de RH eficiente, onde você traz pessoas que têm afinidade com sua forma de agir, com sua forma de fazer negócio, isso aí gera um resultado incrível também. Potencializa muito. E no seu trabalho consultivo, eu acredito que a palavra consultivo ela é muito além do que somente os números. Você avalia dentro isso da empresa também? Porque uma coisa é você ir diretamente nos números, entender a cultura financeira da empresa. Outra coisa é você perceber que a mentalidade daquele empresário está completamente diferente, que vai atrapalhar o seu trabalho de implantação. Você enfrenta isso muito, uma cultura sem ser contábil dentro de uma empresa? Uma empresa, ela precisa estar preparada para uma contabilidade consultiva. Não é qualquer empresa que consegue realmente receber esse tipo de serviço que a gente presta. Uhum. Ela tem que estar disposta. Ela tem que, de fato, querer se organizar e ter um objetivo muito claro. A questão do propósito, para mim, ela é muito no sentido de que o que você quer? O que você quer para a sua empresa, para o seu negócio? Você quer que sua empresa cresça? Você quer que talvez no futuro a sua empresa ela tenha inclusive capacidade de ser negociada, de ser vendida para uma empresa maior? Ou que você possa vender inclusive parte da sua empresa e rentabilizar isto? Se você tem esse objetivo muito claro, com certeza, contabilidade consultiva é para você e você está aberto a isto. Agora, se você é um perfil de empresa que
quer realmente tirar daquilo ali um salário e não ter um chefe para te comandar, você ser seu autoempregado, né? Hoje em dia o termo tem sido muito utilizado, o autoemprego, talvez essa pessoa não esteja preparada para uma contabilidade consultiva. Contabilidade consultiva é algo para empresas que querem prosperar, que querem crescer, que querem fomentar o seu negócio. E aí, essa empresa é a que tem a mentalidade para receber esse tipo de serviço. Para nós que somos empresários, lidamos com pessoas e com empresas, é muito gratificante para nós ver o crescimento daquela empresa através de planejamento e de estratégia. Quando a gente fala de planejamento, Ana, nós estamos falando de prazos. Nós estamos falando de etapas, de começo, meio e fim. Essa criação desses processos dentro de uma empresa depende do tempo, depende de qual que é o lucro, porque reorganizar o financeiro de uma empresa não é brincadeira. Mexe com a menina dos olhos, que é o dinheiro, né? Porém, eu sou apaixonado com a palavra consultiva, que é você realmente entender a real necessidade daquilo que você quer. E contabilidade consultiva, ela entrega isso. Como que você aplica isso dentro das empresas? Bom, nós entendemos muito bem que dentro de um processo de crescimento de uma empresa, principalmente uma empresa recém-constituída, que tem poucos 2, 3 anos de existência, o primeiro foco do empresário é crescer. Então, muitas vezes ele vai crescer de forma desorganizada, ele vai querer agir rápido, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E esse é um processo que ele acontece de forma constante dentro de uma empresa. Cresce, depois organiza. Cresce, depois organiza. Dentro da contabilidade consultiva, um dos principais papéis desse tipo de serviço é mergulhar dentro da forma da empresa atuar, tanto quanto a parte de gestão financeira, trabalhista, tributária, entender o que essa empresa faz hoje, como que esta empresa atua hoje, quais são as questões importantes, como que é o dia a dia, como que ele faz a sua gestão de fluxo de caixa. Primeiramente, é fazer um diagnóstico. Nenhum tipo de consultoria ou assessoria, ele vai ser começado com receita de bolo. Quem somos nós para chegar dentro de uma empresa que é um organismo vivo, com sua própria cultura, com suas características e falar como precisa ser? Ninguém consegue fazer isso. Eu nunca vou conseguir falar como uma empresa deve agir se eu primeiramente não entender como ela age. Como que acontece hoje e os porquês que cada uma daquelas formas de atuar surgiram. E ali, a partir dessas informações, a gente consegue criar processos muito mais organizados para que consiga se obter resultado. Podemos entender, Ana, que existe uma contabilidade antiga e uma contabilidade atual? Tudo muda, tudo atualiza. Hoje é uma coisa, amanhã muda. Contabilidade consultiva não era muito se falado há um tempo atrás. E hoje percebe-se que é muito além. Então, contabilidade em geral, antes e depois, podemos entender que do jeito antigo não faz mais tão certo igual o atual? No mercado, usa-se inclusive 2 termos. Pelo menos eu ouço muitos colegas contadores falando dessa forma e a forma que nós falamos também. É a contabilidade tradicional e a contabilidade consultiva. A contabilidade tradicional é de extrema importância, porque a contabilidade, ela cumpre obrigações perante o fisco que, se não cumpridas corretamente, ela vai atrair fiscalização, ela vai gerar multas, os impostos eles precisam ser apurados da forma correta, oferecidos ao fisco. Então, tem uma série de serviços que essa contabilidade tradicional ela consegue entregar. Porém, a tecnologia, ela nos trouxe grandes possibilidades. Antes, o que eu fazia de forma manual, eu consigo fazer de forma digital. A nota fiscal hoje ela é eletrônica, eu importo ela para o meu sistema. Houve um tempo que cada nota fiscal era lançada individualmente no sistema. Né? Que trabalho. Então, hoje nós conseguimos usar o tempo que era escriturado aquela nota fiscal, que muitas vezes eu usava um profissional com grande conhecimento para fazer uma atividade extremamente básica. Isso não existe mais. A tecnologia, ela resolveu esse tipo de problema, em todos os negócios, inclusive, não apenas na contabilidade.
quando eu consigo executar tarefas que me tomavam um grande volume de tempo, com o uso da tecnologia, eu preciso mudar o meu olhar para fazer melhor aquilo que era feito sem a tecnologia. E é isso que nós buscamos fazer. Uma questão que acontece muito, que a gente vê muito em muitas empresas. Às vezes a empresa ela não tem um balanço contábil condizente e ela precisa buscar capital de terceiro junto a instituições financeiras, e como ela não tem a documentação contábil que consiga comprovar toda a movimentação dela, ela acaba pegando um capital de terceiros muito mais caro. Então, hoje nós temos bancos de desenvolvimento que oferecem dinheiro para empresas que estão em crescimento a um custo muito mais baixo. Mas para que eu consiga ter acesso a esse tipo de situação, eu tenho que ter os dados para mostrar para essa instituição financeira. Se eu não tenho, eu vou acabar indo ali para o mercado para conseguir um capital de terceiro muito mais caro. E é mais dinheiro ficando no prato, mais dinheiro que deixa de ser revestido em lucro. É nítido esse domínio sobre contabilidade, é muito legal escutar sobre isso. Porém, não são todas as pessoas que têm essa mentalidade, Ana, sobre entender os números, fazer de uma maneira correta. Se fosse para você dar as 3 melhores dicas de quem vai abrir uma empresa indo exclusivamente para a área contábil, quais que são os 3 passos principais que a pessoa precisa fazer para não ter surpresinha lá na frente? Vai empreender, primeiramente, saiba qual que é a sua necessidade de capital para iniciar e manter aquele negócio durante um tempo. Sensacional. Defina seu público-alvo. Você tem que saber para quem você vai vender. E, claro, faça um planejamento tributário condizente, coerente com a sua realidade. Não precisa de estratégias mirabolantes. Né? Em muitos casos, sim, uma empresa que está iniciando, 80% dessas empresas, o Simples Nacional é o melhor caminho, e é um fato, tá? A sua empresa ela não precisa começar no lucro real, mas a gente tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo. Eu preciso saber onde eu estou, para onde eu estou indo e, principalmente, onde eu quero chegar daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos. Ter essa visão é extremamente importante. Entendi. Demorou muito tempo para você ter essa percepção, porque você hoje é uma empresária. E ninguém nasce empresário. Sim. A gente aprende. Como que foi para você essa virada de chave? Sabe por quê, Ana? Eu adoro me conectar com histórias que eu acho tão sensacional. A pessoa que ela tinha uma realidade, tinha tudo para dar errado e com muita força, fé, oração, trabalho, não desistir e vencer. Eu fico muito feliz que eu também venho desta referência. Mas quando a gente troca o lado da mesa, uma coisa é ser empregado, outra coisa é você ser empregador. Como que foi isso para você, essa virada de chave? Bom, a contabilidade, tradicionalmente, ela não tinha à frente das próprias empresas contábeis pessoas com a mentalidade de empresário. Sim. Normalmente, o contador era aquele profissional autônomo, que ele com 2, 3 pessoas executava aquele trabalho. Ele era quase que um empregado terceirizado do seu cliente. Eu e meu sócio, nós iniciamos a nossa empresa Macroconte com uma mentalidade de fato, termos ali uma empresa contábil. Então, quando iniciamos, primeira coisa, eu fui fazer o site, eu aprendi a fazer site, fiz o site, meu sócio fez a campanha de Google da nossa empresa. Que legal. Nós somos uma das primeiras empresas de contabilidade em Minas Gerais a ter site e campanha de Google. Que legal. Isso em 2011. Uau. Navegamos no Oceano Azul. Uhum. Óbvio, eu estou vendendo um serviço de cunho intelectual, contabilidade de cunho científico. A contabilidade, ela requer que você tenha conhecimento técnico. Então, nós dominávamos, tanto eu quanto o meu sócio, o contador, ele é advogado, tributarista, nós tínhamos experiência e vivência na área. Então, esse conhecimento ele era fundamental. Agora, não basta eu ter um conhecimento técnico, saber tudo de contabilidade e não saber buscar o cliente. Eu vou prestar serviço para quem? O meu conhecimento ele vai servir de quê? Então, a primeira coisa é ter a visão de que você quer de fato ter uma empresa. Tendo uma empresa, eu preciso organizar minha área comercial, minha área de marketing. Eu preciso de pessoas que repliquem a minha cultura.
Então, a contratação dos colaboradores, e alguns deles estão conosco até hoje, e são as pessoas que replicam a nossa cultura e o nosso conhecimento, e chegaram na nossa empresa quase que sem conhecimento nenhum, ou nenhum mesmo de contabilidade, e ali nós conseguimos formar profissionais que conseguissem replicar tudo isso que a gente desejou para a nossa empresa. Hoje, nós temos a possibilidade de fazer a gestão do nosso negócio, porque nós temos pessoas dentro da nossa operação que executam a operação dos nossos clientes com o mesmo sentimento que nós temos, de levar, de fato, uma contabilidade consultiva. Foi unânime uma caixinha de pergunta que eu abri, obviamente falando que nós iríamos falar desse assunto. Você acredita que o papel da contratação do RH, ele é fundamental para manter uma área contábil saudável da empresa? Que tudo tem que ter um começo, né, Ana? Você acha que isso influencia? Uma coisa que eu venho percebendo nos últimos tempos, compartilhando com você, eu percebo que está muito desespero de preencher uma vaga. E grande parte a empresa perde muito tempo com aquela pessoa que não faz sentido nenhum para aquela posição. Como que você enxerga isso dentro das empresas? Não apenas nas empresas contábeis, mas eu acredito que essa filosofia ela serve para toda e qualquer empresa. Contrate devagar e demita muito rápido. Muito bom. Quando você identificou que tem uma pessoa dentro da sua empresa que ela não compartilha da mesma cultura e valores do seu negócio, a rescisão ela precisa ser rápida. O empresário, muitas vezes, ele adia e posterga isto, porque a operação existe, o serviço está ali, alguém tem que executar. Então, muitas vezes, a gente posterga uma demissão por receio de não conseguir contratar e suprir aquilo ali dentro do tempo necessário. E isso também acontece no processo de contratação. Muitas vezes, dentro do processo seletivo, já se identificou que aquela pessoa não tem cultura, não tem feeling nenhum com o seu negócio, mas contrata-se por uma mera necessidade de suprir aquela vaga rápido. É um dos maiores erros que podem ser cometidos dentro de um processo de recrutamento e seleção. De fato, precisamos contratar de forma mais organizada, com processos melhores identificados, sabendo muito bem que aquela pessoa que você está trazendo para o seu negócio tem realmente a mesma cultura e valores que você preza, e dentro do processo de demissão precisa de fato ser bem rápido, assim que você identifica que aquele profissional não faz sentido. Sensacional a tua resposta. Demore para contratar, seja rápido para demitir. E dentro desse raciocínio, é importante a gente falar sobre isso, sabe, Ana? Não é somente você entender os números que faz, é o coração, é o que bombeia, né? Para todo um corpo vivo. Mas quando a gente fala de organização, é mais difícil você quebrar uma cultura ou você implementar uma cultura dentro de uma empresa? Quebrar uma cultura forte já existente é muito mais difícil do que você implementar uma cultura. Quando você precisa quebrar uma cultura, você precisa que as pessoas parem de fazer algo que elas já se acostumaram a fazer. Então, a primeira coisa é você deixar aquele ambiente livre de uma cultura que já está estabelecida, impregnada. É um desafio muito grande. Enquanto que dentro da implementação de cultura, se você fizer de forma muito bem organizada, as pessoas que estão ali, elas já vão se habituando a agir daquela forma. Tudo muda muito rápido, Ana. Tudo acontece, a nova informação. Como que você faz para ficar sempre atualizado e transmitir isso para os seus clientes? Eu acredito assim, como você falou, existe dezenas, centenas de maneiras de se fazer, mas toda hora uma informação. Como que você faz? Qual que é a sua estratégia para manter sempre atualizada, obviamente sempre ajudando os seus clientes? Hoje, 8% do nosso faturamento bruto é investido em novas tecnologias. Muito bom. Primeiramente, a gente tem que entender que o mundo existe fora da sua empresa. Não é sentada da minha mesa, no meu escritório, na minha sala, que eu vou conseguir levar o que tem de melhor no mercado para o meu negócio. Eu preciso sair, eu preciso interagir com outros profissionais, outros empresários da mesma área.
empresários de outras áreas também, até para que a gente possa sentir quais são as necessidades e as dores dessas pessoas. E aí, olhando do lado de fora, a gente consegue identificar o que faz sentido levar para a nossa empresa. Outra coisa que eu entendo que seja fundamental, e nós estamos agora com esse departamento dentro do nosso escritório, claro que cada empresa tem seu nível de maturidade. Sim. Uma empresa que está começando agora, ela não tem que pensar nisso, mas uma empresa que já é madura, ela tem que ter alguém dentro dela olhando para a inovação, precisando buscar novas soluções, novas formas de fazer algo que já era feito. Formas que transformem a forma tradicional de trabalho. E aí a gente consegue mais competitividade, mais produtividade, maior qualidade de prestação de serviços para os clientes e ambiente para os nossos colaboradores também, que é extremamente importante. E a aceitação das atualizações, você recebe isso de uma maneira positiva? Porque quando a gente fala de tributação, quando a gente fala de ajuste, sempre está se refazendo, fazendo completamente diferente. Como que seus clientes veem toda hora um novo sistema, novas possibilidades? Bom, é compulsório. Então, não existe muita alternativa. As empresas, elas não têm que gostar ou deixar de gostar. Elas precisam se adaptar. Sim. Porque é compulsório, né? Então, é tudo com base na legislação imposta. Então, o que nós precisamos é olhar para aquilo que está sendo determinado, conseguir trilhar quais são os melhores e possíveis caminhos e adaptar cada empresa àquela nova realidade. Mudança é algo que está inerente na vida do brasileiro, né? Então, as coisas, elas precisam ser adaptadas constantemente. A Macroconte tem um carro-chefe, um serviço que é aquele assim, que é o número 1, que quase 100% das empresas precisam. Toda empresa tem um carro-chefe, né? Como que é o sistema da Macroconte? Bom, o principal serviço da Macroconte é assessoria contábil empresarial. Basicamente, esse serviço é serviço de departamento pessoal, que é o cuidado com compliance trabalhista de uma empresa, toda a parte de admissão, demissão, rescisão, férias, todo esse serviço de cuidado com os funcionários daquela empresa. Departamento contábil, assessoria contábil, que é a escrituração de toda a movimentação financeira de uma empresa, para que com base nela nós tenhamos dados contábeis que inclusive auxiliam para a tomada de decisão. Hoje nós temos alguns sistemas que mostram os dados da empresa em Power BI, para que o empresário consiga ver e entender aquele dado. Porque muitas vezes, se eu te entregar um balancete, você não vai conseguir fazer a leitura daquilo. Mas se eu te entrego através de dados gráficos, você vai conseguir ter um entendimento maior. E a parte de departamento fiscal, que é a execução do planejamento tributário, que Legal. Tem que acontecer todos os meses. Esse é o serviço que nós fazemos no nosso dia a dia. É a essência da própria Macroconte. Mas antes da execução desse serviço, nós precisamos trabalhar o planejamento, que é como vamos executar a sua assessoria contábil. Isso antecede a própria execução. Isso que eu iria perguntar. Como que é o passo a passo da Macroconte em executar esse serviço? Vocês entram, fazem um diagnóstico, fazem uma anamnese, criam todo um planejamento. Como que é o passo a passo? Bom, sempre que temos um novo cliente, que seja uma empresa nova em constituição ou uma empresa que está vindo para a Macroconte em transição de outra contabilidade, o primeiro passo é analisar. Vamos olhar para aquela empresa, como que tudo vem sendo feito e o porquê vem sendo feito daquela forma. Identificado isto, nós vamos identificar se existe uma melhor forma de fazer aquilo que vem sendo feito. Definido isto, é a fase que a gente chama de planejamento. Fizemos toda a parte do planejamento, aí sim a gente parte para a execução. A maior parte do nosso serviço, ela vai ser pautada na execução. Se eu fiz um planejamento muito bem feito, a execução ela vai seguir de forma fluida e da melhor forma para o cliente. Claro, eventualmente a gente tem que voltar o olhar para aquilo ali, porque a empresa ela é um organismo vivo e ela cresce, ela tem outros projetos, às vezes ela vai abrir uma filial, ela vai expandir, e aí a gente precisa voltar e revisar aquele planejamento. Mas tudo nasce de um planejamento estratégico.
também na parte tributária e contábil da empresa. Planejamento tributário e contábil, ele faz parte do planejamento estratégico de qualquer negócio. Uma empresa, ela não pode achar que ela vai ter que fazer só o planejamento de expansão do produto dela, se ela não pensar em planejamento tributário. E olha só que interessante, falando sobre planejamento, você que tem o seu sonho de fazer seu podcast, tirar do papel e executar, eu indico a LF Studio, a sua melhor opção de podcast. Obviamente, aqui é a nossa casa, nós assinamos embaixo. Aqui eu tenho suporte, eu tenho assessoria e o meu projeto está andando. O Engrena Cash, assina embaixo LF Studio, sua melhor opção de podcast. Ana, nós temos um quadro aqui no Engrena que ele chama Papum. O que é o Papum? Eu vou falar uma frase ou uma palavra e você tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não tem nada programado aqui. A dinâmica, a brincadeira, é você responder a primeira coisa que vier. Por isso que é Papum. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Vamos de Papum? Vamos de Papum. Preparada? Não, mas vamos. Então vamos lá. Vou fazer até uma contagem regressiva aqui pra gente concentrar, beleza? Beleza. 3, 2, 1. Saúde. Precisa ser conquistada. Amor. Importante para a vida. Felicidade. Estado de espírito. Ana criança. Otimista. Ana adolescente. Confusa. Ana adulta. Centrada. A melhor qualidade da Ana. Querer ser todos os dias melhor do que eu fui ontem. Uma lembrança marcante da Ana. Minha formatura. O que a Ana nunca faria? Mal para as outras pessoas. Um hobby que ninguém conhece da Ana. Leitura. A Ana acordou. Qual que é o primeiro pensamento? Oração. Qual que foi ano passado? Conquistas. Ana até dia 31 de dezembro de 2024. Buscando todas as metas. Ana em 2025. Melhor do que eu sou hoje. Macroconte. Será a maior empresa de contabilidade do Brasil. Oh, maravilha. E esse foi mais um Papum. Muito obrigado. Obrigada. Que prazer. Ana, estamos com felicidade de pobre dura pouco, né? Estamos chegando ao final. Como que encontra a Macroconte? Eu vou deixar os minutinhos para você dar um recado para alguém. Fala da empresa, aquilo que está no seu coração, passar uma mensagem bem legal para o nosso público. Fica à vontade, aquela câmera, ela é toda sua. Bom, Macroconte, ela é uma empresa que busca fazer prosperar seus clientes, empresários preocupados com a gestão contábil e tributária dos seus negócios. Nós existimos para fazer que as empresas tenham mais lucro e agreguem muito mais valor aos seus negócios. Nós ficamos em Belo Horizonte, no Barro Preto, mas atuamos de forma nacional, temos clientes em todos os estados da Federação e Distrito Federal e trabalhamos principalmente com a parte de planejamento tributário para mostrar para o empresário qual a melhor forma de ele gerir a tributação dos seus negócios. Sensacional. Obviamente vou deixar aqui minha última pergunta. Ana, qual que é a raridade da Macroconte? O que só a Macroconte tem que nenhuma outra empresa tem? Nós nos preocupamos com o lucro do negócio do nosso cliente da mesma forma que preocupamos com o lucro do nosso negócio. Sensacional. Queria, assim, do fundo do meu coração, você me deu tanto tapa de luva para entender. É muito importante nós entendermos sobre os números, é muito importante nós entendermos. Você falou uma coisa assim que mexeu muito comigo, que é você tem que saber realmente quem é você, onde você quer chegar e planejar para isso acontecer. Crescimento desorganizado, existem opções melhores para se fazer. Então eu queria agradecer a sua participação, muito obrigado pela sua presença. Vamos para frente, porque é para frente que se anda. Prazer enorme estar aqui, muito agradável o bate-papo. Me senti realmente muito à vontade e um bate-papo inspirador
né? Que eu saio daqui realmente muito feliz com o serviço que nós estamos executando e com a certeza que estamos fazendo a diferença na vida das pessoas e empresas. Maravilha. Pessoal, e esse foi mais um EngrenaCast e até o próximo.